Boa noite, irmãos. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aí, irmãos, vamos orar e entregar esse tempo diante do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite que o Senhor preparou para estarmos aqui juntos, por tua palavra poder ser aberta diante de nós mais uma vez. Senhor, fazemos isso em dependência do teu Espírito, Senhor. Só o Senhor pode nos ensinar com o ensino que vem do alto, com o ensino que vem do teu trono, Senhor. Nós já te agradecemos pelo salmo lido, porque ele tem tudo a ver com a mensagem, Senhor. Que nós possamos ter humildade diante daquilo que vamos ouvir. Que nós possamos não endurecer os nossos corações diante da tua voz, Senhor. Nos ajude, fale ao nosso coração, Senhor. Endireita os nossos caminhos, nos console, Senhor, porque também carecemos do teu consolo. Livra-nos dos fardos, Senhor, de uma mente ocupada, de um coração cheio de preocupações, de medo, Senhor. Que nós possamos estar aqui nesse momento como sendo esse momento único, Senhor, como se nada ao redor mais existisse. Nós queremos estar aqui, estamos no lugar onde queríamos estar, Senhor. Poder ouvir tua palavra mais uma vez. Senhor, se não for tua palavra, o que será de nós, Senhor? Nada pode nos fortalecer. Estamos enfrentando tantos desafios, Senhor, tanto em nossas vidas pessoais como também congregacionais, familiares, Senhor, muitos desafios. É a tua palavra que tem sido o nosso alimento. É a tua palavra que tem nos fortalecido, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Tua palavra é quem nos faz descansar. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos seguir na exposição dessa carta. Nós estamos dentro da segunda grande advertência da carta. A primeira está no capítulo 2, estamos na segunda aqui no capítulo 3. E aqui muito claro, o pano de fundo aqui é aquele povo do deserto, que falhou em entrar na terra prometida, porque era um povo incrédulo e desobediente. Um povo que não creu na palavra do Senhor e, como consequência de não crer, não obedeceram. Porque a obediência é a evidência daquele que crê. Não adianta a gente falar que crê no Senhor e nas suas palavras, se a nossa vida não é respondida em obediência diante dele, não é verdade?
Então uma coisa é dizer que você crê no Senhor, outra coisa é você de fato obedecer o que Ele fala a você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então já guarde essa primeira frase aí para você meditar nela depois. A obediência é a evidência de que você crê. Certo, irmão? Se você crê, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Porque essas duas palavras, obediência e fé ou crer, elas são intercambiáveis nesse capítulo 3 aqui. Certo? É como se uma estivesse intimamente ligada com a outra. Certo? Você não pode separar essas duas coisas. Então, o pano de fundo aqui é aquele povo que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho. Eles haviam comido da Páscoa, figura de Cristo. 1 Coríntios 5 diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Celebremos a Páscoa. Então a Páscoa, a realidade da Páscoa se cumpriu no Senhor Jesus, para nós os que cremos. Então nós comemos desse Cordeiro também, do Cordeiro Pascual. Passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu diante deles e depois se fechou, concedendo juízo àquele povo do Egito. Eles haviam recebido maná do céu. Veja, o Senhor os alimentou. Eles murmuraram, o Senhor deu o maná. Caiu o maná, eles foram lá recolher e comeram do maná. Tudo isso eles viram. Tudo isso eles experimentaram, irmãos. Isso, Êxodo 17. No Êxodo 16 o maná foi dado. No Êxodo 17 nós temos Massá e Meribá, que é justamente o pano de fundo aqui do Salmo 95, que faz referência lá. Tudo isso nós vimos no momento passado, tá? Estou só recapitulando. Então, eles provaram o maná, caíram lá, no início do jornadear. Depois, no final, eles voltam na mesma estação, ficaram rodeando ali, por isso que está falando aqui dos 40 anos. Eles ficaram ali rodeando, porque eles não eram peregrinos com um alvo definido, eles eram errantes no deserto. Por quê? Porque não creram e obedeceram no Senhor, então eles se tornaram errantes. Nós também podemos ser errantes na nossa carreira cristã, irmãos. Tá? Nós também corremos esse perigo de falhar em entrar nas promessas do Senhor, porque não cremos e não obedecemos. Então esse povo ficou ali. Depois você tem Números 19, Números 20, essa jornada vai se repetir. Em Números 19, você tem a novilha vermelha. Duas bênçãos tremendas, o maná, Êxodo 16, e a novilha vermelha, lá em Números 19. Duas tremendas provisões do Senhor. Logo depois da provisão vem o que, irmão? Que eu falei no momento passado? O teste, a prova, né? E o povo caiu. Então esse é o pano de fundo aqui. Um povo incrédulo, um povo desobediente, um povo que não entrou nas promessas. Traduzindo isso para nós, na linguagem do Novo Testamento, a nossa terra, irmãos, não é uma coisa, um lugar que nós entramos aqui literal como era para a nação de Israel. A nossa Canaã, o nosso Canaã é Cristo. São as insondáveis riquezas de Cristo. Ele é a verdadeira terra que mana leite e mel. É ali que nós nos apropriamos, em Cristo, colocamos o pé e entramos e possuímos as riquezas que há nele. Ele é a verdadeira Canaã. Então, irmãos, como nós nos apropriamos, já sendo povo do Senhor, porque essa palavra aqui não é para o mundo, essa palavra é para aquele que já crê, certo? Como que aquele que crê entra pelo Espírito nas riquezas de Cristo? Por meio da fé, de crer, de se unir ao que o Senhor nos fala e da obediência. Irmãos, esse é um assunto vital para a carreira cristã. Sem crer e sem obedecer, não há avanço, não há progresso. É isso que está por trás da carta aos Hebreus. Sem isso, não podemos avançar como povo do Senhor. E como consequência, também ficaremos prostrados no deserto, né? Mas que o Senhor nos ajude, que nós possamos não ser a primeira geração, mas sim aquela que entrou na terra prometida, não é mesmo? Então, o privilégio envolvido aqui é esse, um chamamento celestial, de sermos casa para Deus, de ser um lugar de habitação para Deus, né? E a advertência é não endurecermos o nosso coração. Então, chegamos aqui nos versos 7 a 11. Nós já falamos no momento passado, então, dessa estação, e diversas vezes esse povo, então, colocou o Senhor à prova. Agora, irmãos, pense com relação a nós. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Se nós olharmos aqui de uma maneira bem prática e simples para a nossa história até aqui com o Senhor, quantas maravilhas já vimos que o Senhor fez a nosso favor.
tanto pessoalmente, cada um aqui teria algo para contar das bênçãos do Senhor na vida, de cada um aqui, como também congregacional a nossa história aqui juntos. Quantos desafios enfrentamos, quantos superamos, quantos testes, quantas provas, quanta coisa nós passamos, são marcas da nossa história com o Senhor. E em todas elas, nós podemos afirmar que o Senhor é fiel. Ele cuidou de nós. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Não estamos. Agora, mesmo diante de tudo isso, nós também temos atitudes semelhantes àquela primeira geração. Continuamos colocando o Senhor à prova, não crendo na palavra do Senhor, testando o Senhor. Nas pequenas coisinhas nós duvidamos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, não é mesmo? Então, irmãos, fé não é uma coisa mística, sabe? Fé não é uma coisa mística, não é uma coisa que você precisa elaborar muito. Fé é uma coisa simples. Ou você crê ou você não crê, ou você obedece ou você não obedece. Assim é, por exemplo, quando ouvimos a palavra do Senhor aqui como igreja do Senhor. O falar congregacional do Senhor, que sempre é numa proporção maior do que o é para nós dentro do nosso quartinho. Porque isso é palavra do Senhor, porque é junto com todos os santos que nós compreendemos as medidas de Cristo, não é isso? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, ou nós cremos e obedecemos ou não. Não tem meio termo. Entende? É uma questão muito simples, de uma fé simples, que crê e obedece. Se nós não cremos e obedecemos, irmãos, nós vamos ficar sentados aí no banco 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, como foi o povo no deserto, e nada vai acontecer, entende? Porque isso é responsabilidade de cada um. O Senhor não substitui a responsabilidade nossa, Ele provê a graça para que nós possamos responder. Então nós estamos aqui sentados, e eu quero instigar os irmãos com isso. Nós estamos aqui sentados, como temos reagido diante da palavra? Irmãos, todos nós temos responsabilidades ativas diante da palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais. Não é amanhã que você tem que responder. É no exato momento quando você ouve a voz do Espírito. Aqui, no seu momento em particular, em qualquer outra situação, porque o Senhor fala com a gente o tempo todo. O que você tem feito com o falar do Senhor? Não é? Então, esse é o contexto. Por quê? Porque não podemos ser casa para Deus, não podemos ser um lugar de descanso. Isso está sendo tratado aí nos versos 1 a 6. Nós não podemos ser um lugar de descanso para o Senhor, de repouso para o Senhor, de satisfação para o Senhor, se nós não obedecemos a Ele, se nós não nos submetemos à sua vontade. Você imagina isso, irmãos? Nós queremos que a glória do Senhor nos assista, nós queremos que a glória do Senhor encha as nossas vidas, a realidade, porque a glória do Senhor habita no seu povo. Não é isso? Não é mais num templo feito por mãos humanas, como era no tabernáculo, no templo de Salomão, no outro templo que foi reconstruído depois. Não é mais lá. Lá era só uma figura. Nós somos o verdadeiro templo. Nós somos aquele lugar onde o Senhor busca encontrar repouso. Agora, é uma aberração, me perdoe a palavra, achar que o Senhor vai dar a sua aprovação, achar que o Senhor vai nos encher com sua presença e sua glória, se nós não queremos obedecê-lo, não queremos crer na sua palavra. Senhor, enche. Irmão, você pode orar o tanto que você quiser, não tem oração mágica. Não existe essa coisa de oração mágica. Eu vou orar e a presença do Senhor vai ser instantânea no nosso meio. Isso é uma mentira que criaram. O Senhor precisa encontrar em nós vidas que creem e que obedecem. E se Ele encontrar isso, a sua presença, o aval, o selo da sua aprovação será manifesto entre nós, e será como a reunião lá em 1 Coríntios 14, Deus de fato está no nosso meio. Se entrar algum indouto, incrédulo aqui no reunir, eles não vão ouvir só palavras de homens, não vão ver só pessoas, eles vão ver Cristo aqui nesse ambiente. Não é mesmo, irmão? Porque que adianta? Olha como o fulano fala bem, ele prega, né? Olha o outro. Irmãos, isso é terrível. Que não veja nós, que veja o Senhor, que sejamos como João Batista. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor, endireitai as vossas veredas. Nós somos apenas uma voz, a glória do Senhor, mas esta realidade da presença do Senhor no nosso meio depende de crer e depende de obedecermos a sua presença. É por isso, irmãos, é por isso que quando o Senhor veio, e você vê isso nos evangelhos, João capítulo 2, o Senhor vai falar sobre Jerusalém, aquele cenário religioso, ele vai chamar de a casa de meu pai.
Não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Não é mesmo? Mas no final, lá em Mateus 23, quando o Senhor vai falar aquele discurso duro contra Jerusalém, contra os escribas e fariseus, aqueles religiosos, Ele não vai chamar mais de minha casa, Ele vai chamar de vossa casa. Vossa casa vos ficará deserta. Por quê? Porque era aquele ambiente de Jerusalém, que representa a maioria da cristandade atual, não se submetia à presença daquele que estava naquele meio. A vontade dele não era respeitada. Ele ia lá, passeava para um lado para o outro, ninguém dava nenhum valor para ele. Então ele saía daquele ambiente de Jerusalém e ia para um contexto pequenininho de Betânia, porque lá ele tinha Lázaro, Maria e Marta. E lá ele descansava, lá ele encontrava satisfação para o seu coração, porque ele só pode chamar de minha casa, irmãos, de minha casa, a um lugar que verdadeiramente o quer. Sabe, onde ele se sente de fato valorizado, onde a primazia não está em fazer coisas para ele, mas ele próprio. Entende? Ele é o centro. Jerusalém fazia muita coisa, o cenário religioso funcionava, irmãos, tinha muita coisa funcionando, inclusive hoje, você vê em muitos lugares aí novamente, muitas Jerusalém, muito escancaradas aí, fazendo inclusive negócios, não é mesmo? As igrejas aí, em alguns lugares de reuniões, infelizmente, se tornou lugar de negócio, né? Um mercadejo da fé. Vamos vender isso, até a área VIP tem construída. E os mais especiais ficam na área VIP, porque são famosos. Que famoso, irmão? Que coisa é essa? Então você acha que nós estamos vivendo um cenário muito mais sério? Muito mais sério? E o Senhor tem se retirado desse cenário. O Senhor não está. O aval da presença do Senhor não está nesse lugar. O Senhor está se retirando para as suas pequenas Betânias, lugar onde verdadeiramente Ele é respeitado, onde sua vontade realmente é feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita aí no céu. Então, irmãos, agora a questão toda, eu estou falando dessa leitura do cenário, para que você esteja atento, mas o que importa é, e nós? Porque esse que é o fato, irmãos. Porque nós também podemos deixar de ser casa para Deus. Talvez em algum momento o Senhor chame esse ambiente aqui de minha casa. Esta é a minha casa, esse é o lugar onde a minha glória assiste, onde a minha glória dá assistência, onde eu estou nesse lugar. Mas em algum momento o Senhor pode chegar para nós e falar, agora é a vossa casa, não é mais a minha. Sabe? A comunidade lá, cristã lá, em Venda Nova, lá era um lugar de fato que era a minha casa. Agora não, agora se tornou a casa deles, porque cada um faz o que quer. A minha vontade não é feita naquele ambiente. Irmãos, esse é o cenário de Laodiceia. Vá a Apocalipse 3, verso 14 em diante, aquela carta escrita à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas do Apocalipse. Vá àquela carta e você vai ver o que está acontecendo. O Senhor está do lado de fora. A igreja é dele, ele está do lado de fora, batendo a porta e pedindo, se alguém ouvir a minha voz, hoje se ouvirdes a minha voz, está vendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe qual o sentido, o significado do nome Laodiceia? Sabe qual é, irmão? Opiniões populares. Ou, traduzindo de outra forma, opiniões próprias, vontades próprias. Por que o Senhor estava do lado de fora? Porque a vontade popular, a vontade própria, era o que estava prevalecendo naquele ambiente, na igreja de Laodiceia. Agora diga, irmãos, para mim, sinceramente, se não é isso que está acontecendo na cristandade de um modo geral. Nós vemos vontade do homem o tempo todo prevalecendo, e o Senhor está do lado de fora, batendo a porta, esperando alguém abrir, para poder entrar e ceiar. Então, irmãos, preste atenção nisso. Para sermos casa para Deus, precisamos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração, não sermos teimosos. Esse é o sentido de não endurecer o coração. Não seja teimoso em seu próprio caminho. Sabe? O Senhor vem, fala, te confronta, dali já esqueceu, ou você sufoca aquela palavra porque ela te confrontou, você não quer mudar. Você não quer mudar naquilo que o Senhor te mostrou. Né? O confronto gera isso, irmãos, você vai ter sempre a escolha. Veio, te confrontou, você fala, nossa, bateu aqui pesado. Mas ali, de alguma forma, você tenta sufocar aquela palavra. Você tenta deixá-la um pouquinho de lado, sabe?
E assim você vai continuando nos seus próprios caminhos. E nós vamos, como igreja, continuando em nossos próprios caminhos. Não há casa, não há glória. É assim, irmãos. Creia nisso que eu estou dizendo. É assim. Nós não podemos seguir adiante de qualquer maneira. Nós não podemos achar que, como disse na última vez, estar aqui é um teatro, nós estamos na presença do Deus vivo. Tenha cuidado, irmãos, para que vocês não tenham um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vivo. O autor aos Hebreus colocou isso, não foi à toa. Né? Então, irmãos, que nós possamos considerar essas coisas porque elas são, de fato, muito sérias. Vamos então ao verso 12 aí, para nós continuarmos e ressaltar mais algumas coisas. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa expressão aí, perverso coração de incredulidade, para aqueles que estão tomando nota poderão considerar algumas coisas aí. A gente poderia falar muita coisa a respeito disso aqui, mas eu quero colocar mais uma coisa aqui pontual, que penso também nós, no cenário de igreja, no tempo atual, cristianismo em geral também, nós estamos passando, certo? Então eu quero ressaltar isso, perverso coração de incredulidade. Essa palavra perverso aí, ela tem um sentido muito especial no original. E o sentido dela é o seguinte, tome nota, irmãos, para você orar sobre isso, tá? O sentido dessa palavra perverso fala de um coração cheio de labores, de aborrecimentos e de fadigas. Eu vou repetir. Essa palavra perverso, ela fala de um coração cheio de labores, cheio de aborrecimentos e cheio de fadigas. Você está percebendo, irmãos? Nós precisamos ter muito cuidado com o estado do nosso coração. Muito cuidado. Nós estamos falando de uma coisa fundamental. Porque não adianta estarmos aqui e o solo não está preparado para o recebimento da palavra, né? Então podemos, como vamos ver mais adiante em um outro momento, podemos estar rodeados de palavra, mas não estarmos verdadeiramente ouvindo, porque o solo, o terreno do coração não está preparado. Não é mesmo? Então, nós estamos, irmãos, eu sinto isso de fato, inclusive o Senhor me trouxe isso muito forte essa semana, vendo uma mensagem de uma localidade, uma mensagem muito edificadora foi para a minha vida, mas em um determinado momento a câmera, né, o irmão estava ajeitando a câmera e passou, assim, e eu vi o rosto da assembleia, sabe, daqueles irmãos que estavam ali, e o irmão ministrando com muita ênfase, uma palavra tremenda. Mas, irmão, se vocês vissem o rosto das pessoas que estavam lá, representa muito bem essas 3 palavras que eu acabei de dizer. Elas estavam cansadas, sabe, irmãos? Pessoas cansadas. Você vê que eles não estavam verdadeiramente ali. Eles estavam exaustos, fadigados, sabe? E, às vezes, quero colocar isso com muito cuidado, a gente sente também um pouco disso aqui, nessa atmosfera aqui presente da nossa localidade. Mas isso tem sido uma marca geral do nosso tempo. Cansados, nós estamos cansados, irmãos. A nossa mente está sobrecarregada. Essa é uma marca de Daniel capítulo 7, que diz que nos últimos dias, né, falando do povo do tempo do fim, do anticristo e tudo mais, diz que ele magoaria, ele causaria uma aflição nas nossas mentes. Né? Enfim, a marca do nosso tempo de fato é de muito cansaço, e isso nos atrapalha a ouvir a palavra de Deus. É claro que nos atrapalha, porque nós dependemos, né, das nossas faculdades para poder assimilar a palavra. Nós não estamos colocando isso como uma coisa distante, nós precisamos das nossas faculdades. Então, se você está aqui, irmão, cansado, sobrecarregado, você está aqui, mas não está aqui de fato. E eu sinto que essa é uma marca do nosso tempo, porque a incredulidade que nós vamos ver mais adiante, ela passa por isso, por corações que estão tão cansados e que não conseguem receber, não conseguem assimilar a palavra, nem mesmo para crer nela, né? Porque não conseguem mesmo, porque estão
tão cansadas, irmãos, e às vezes a gente vem arrastado. Parece que o sentimento que nós estamos vendo, não só aqui, mas em outras localidades, que nós estamos vindo para o reunir arrastado, sabe? Mas isto, o Espírito já nos advertia, quando, deixa registrado aí para você depois ler, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. O Espírito diz assim, é um conselho para nós discernindo os últimos dias. Por isso que eu estou construindo isso tudo. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então isso o Espírito nos dizia, já por boca do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. E o que significa dias maus? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Efésios 4, 15 e 16. O que são dias maus? Aí nós pensamos que dias maus são dias onde o pecado está escancarado, onde a gente está passando, né, por coisas realmente aberrações, né, irmãos? Nós olhamos aí o contexto geral do que está acontecendo, não tem mais princípio nenhum. Essa é a verdade, né? O cenário que está aí posto não tem mais princípio nenhum. Nem daqueles que deveriam exercer justiça nós temos mais. Justiça nenhuma também. Então está tudo bagunçado. Né? Contexto familiar já não existe mais governo na família, não tem mais nada, filho não respeita pai, pai não orienta filho, né? Mãe não sabe o seu lugar, mulher já tomou o lugar do homem, o homem já se tornou uma mulher, já virou uma coisa, tá uma mistura. Né? Nas igrejas também já não há mais governo. Então nós estamos falando desse tempo, mas então nós achamos que dias maus são isso. Mas o sentido aqui de Efésios não é esse, apesar de ser também uma realidade do nosso tempo. O sentido de maus aqui são dias lotados, dias atarefados, né? Irmãos, eu acho que ninguém levantaria a mão aqui se eu dissesse assim, quem tem tido uma vida tranquila, né? Todo mundo vai falar que está atarefado até no pescoço. Ou eu estou mentindo, irmão? Isso é de fato o que nós estamos passando, né? Mas o Senhor diz assim, que nesse tipo de dia, nesse tipo de atmosfera dos últimos dias, nós precisamos ser sábios e não nécios, não tolos. Nós precisamos remir o nosso tempo. Não sei se eu posso falar, mas claro, fica à vontade. Eu gostaria de compartilhar um texto que tem muito a ver, dona palavra, tem muito a ver com o que você está falando. Fala só um pouquinho mais alto, irmão, que eu deixei o áudio, tá? Para poder sair sua voz. Esse capítulo 5, dos versos 6 em diante, que diz assim, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajudem para si a palha. E exigireis deles mesmos a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Tudo a ver, porque o povo do Egito também, o povo hebreu foi afligido com mais serviço para que não tivessem tempo de irem sacrificar o Senhor. Isso aí. E terminou ali falando o quê? Não tivesse tempo para ouvir. Não é mesmo? Tempo para ouvir, porque é isso. Irmão, se a gente dispuser, obrigado, tá, irmã? Se nós dispusermos, de fato, o nosso ouvido para o Senhor, Satanás logo vai tentar fazer de tudo para encher a nossa vida de tarefa, para aquele tempo que você tinha separado, né? Vamos dizer assim, um tempo à parte, além de todo o dia que você tem que desenvolver na presença do Senhor, aquele tempo à parte se torne, vamos dizer, infrutífero, né? Porque vamos abarrotar de tarefa. Então, irmãos, eu construí tudo isso para dizer o seguinte, nós precisamos ter muito discernimento nos dias que nós estamos vivendo, com o que devemos nos envolver, com o que não nos envolvermos, o que está nos sufocando demais, e nós precisamos dizer não, limitar algumas questões. Então, um pouco do cansaço que nós estamos carregando são fruto das nossas escolhas, ou das nossas más escolhas, em permitir, né, que as coisas do mundo, que João já nos advertia também, nos sufoque, sabe, irmãos? E isso é uma estratégia de Satanás justamente para que nós não tenhamos ouvidos para o Senhor, não ouçamos sua palavra. E qual é o ataque de Satanás? Sermos casa para Deus. Porque ele sabe, se ele roubar os nossos ouvidos, irmãos, ele roubou tudo, porque todo o processo da nossa vida cristã depende do nosso ouvir. Então eu não preciso nem dizer nada, porque eu sei que isso é um cenário aplicável a todos nós, né? Eu creio que não estou fazendo esse discernimento aqui à toa, né? O Senhor que está fazendo esse discernimento por nós.
Nós, inclusive eu, me coloco diante disso também, irmãos. Estou no mesmo barco com os irmãos. Nós precisamos pensar muito bem, buscar diante do Senhor, parar para ouvi-lo antes de nos envolvermos com algumas coisas. Tem coisas que, infelizmente, não há como nós deixarmos. Por exemplo, nosso trabalho. Nós temos um trabalho, mas nós podemos limitar até onde esse trabalho vai. Você depende do seu trabalho, eu dependo, todos nós dependemos de um trabalho. Mesmo as nossas famílias, o suprimento das nossas famílias, o Senhor usa os nossos trabalhos para poder trazer o sustento para nós, Então nós estamos falando disso, mas nós podemos decidir até onde vai o nosso trabalho. O nosso trabalho fica lá, o nosso trabalho vai para dentro das nossas casas e causa um negócio dentro da nossa casa, porque nós estamos, sabe, irmãos, pilhados e não conseguimos ter relacionamentos dentro da nossa casa com nossos cônjuges, com os nossos filhos. Então eu estou falando, por que eu comecei aqui na família? Porque é assim, irmãos. Falamos das nossas vidas pessoais, do nosso contexto familiar. E qual o impacto? Onde que vai ser o impacto, irmãos? Na nossa igreja, no reunir. Não é isso mesmo? Então nós precisamos ter cuidado para não sermos nécios. Irmãos, nós temos um alvo muito bem definido diante de nós. Certo? Nós temos um propósito estabelecido, nós sabemos qual é esse propósito. Nós não podemos agir como se fôssemos errantes. Nós precisamos priorizar, palavra muito importante. O que nós temos priorizado? O trabalho não é a prioridade do nosso coração. O trabalho não é a prioridade do nosso coração. O trabalho é apenas uma ferramenta para cooperar com o propósito de Deus, mas não deve ser a prioridade. E infelizmente tem se tornado estudos e muitas outras coisas, carreiras e etc. Prestígios que muitas vezes buscamos, e nós vamos aceitando essas coisas, irmãos. Nós vamos ter cuidado, porque aí está a sutileza. A sutileza está aí, não está numa coisa escancarada, está aí. Então eu quero dizer para os irmãos que passa por esse processo de estar sobrecarregado, não conseguir ouvir a palavra, etc. E aí nós chegamos nas demais consequências, porque começa numa pequena negligência, vai se tornando uma apostasia, vai se tornando uma indiferença e ponto. Entende? Mas começou aqui. Então, aprenda a dizer não, irmãos. Limitar. Colocar limite nas coisas é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Talvez vocês esperavam que eu falasse algo grandioso, mas estou falando algo prático. Para você já ouvir e começar a praticar. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Então, olha o verso 13. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, tem tudo a ver essa relação que você não conseguiu entender. Preste atenção. O Senhor está dizendo, toma cuidado com o perverso coração de incredulidade, viu? Que isso vai te afastar do Deus vivo. E esse coração é um coração que passa por estar atarefado, sobrecarregado, cansado, não é mesmo? Então você não consegue ouvir a palavra, etc. Essas consequências nós já falamos. Agora ele diz assim, ajudem uns aos outros, para que isso não aconteça com vocês. Exortai-vos mutuamente. Irmão, você tem uma coisa que se perdeu nos nossos dias, é a questão da exortação também. Em seus múltiplos aspectos, porque exortação não é apenas corrigir. Exortação é instruir. Exortação é dar suporte. Exortação é consolar. Exortação é se colocar ao lado. Tudo isso é exortação. Porque a gente acha que exortação é eu me colocar aqui, você é isso e aquilo. Não, exortação não é isso. Exortação está junto no mesmo processo. Não é mesmo? Dar amparo, suporte. Irmão, vem cá. Estou percebendo que isso está assim, assim. Vamos chegar perto. Agora, nós estamos vivendo dias tão terríveis que ninguém pode falar mais nada com ninguém. Cada um vive do jeito que quer. Essa é a minha vida. Ninguém se intrometa na minha vida. Irmãos, isso é um engano terrível. Isso é um engano terrível. Cada um fazer o que quer, isso é trevas. Isso não é coisa boa para o povo do Senhor. E nós nos tornamos um povo muito melindroso. Ninguém pode corrigir ninguém, ninguém pode ajudar ninguém. É a minha vida. E muitas vezes nós estamos presos nas mesmas situações, então ficamos com dificuldade de ajudar o irmão, porque nós estamos na mesma dificuldade que ele. E não queremos abandonar aquilo dali. Nós estamos em alguma situação ali, alguma prática que não deveria existir na nossa vida,
Sabemos que o outro irmão também está, nós não conseguimos ajudá-lo porque nós também estamos. E ninguém pode ajudar, ficamos numa situação minada, não há um ambiente espiritual onde nós podemos nos ajudar verdadeiramente, irmãos. E que coisa terrível é achar que o amor, ele é uma coisa desassociada da correção, uma coisa desassociada da ajuda, de falar a verdade em amor, não é mesmo? Então nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude com relação a essa questão da exortação também. Exortai-vos mutuamente para que o seu coração não se torne esse, né? E se você percebe, irmãos, infelizmente o sentimento que nós temos é que as pessoas, e talvez nós nos incluímos nisso, a gente vem, bate o ponto, vamos para casa, a nossa vida não é transformada, ninguém fala nada comigo, eu também não falo nada com ninguém, vamos seguir assim, porque está tudo bem. Eu estou no meu conforto, você está no seu conforto, nós vamos seguindo. Será que isso é a vontade do Senhor, irmãos? Será que é isso que o Senhor quer para nós? Ou o Senhor quer que verdadeiramente nos ajudemos? Que verdadeiramente nos aconselhemos mutuamente, né? Há pouco tempo eu agradeço, essa irmã vai saber quem eu estou falando. Uma irmã veio falar comigo de uma situação que eu nem tinha percebido que estava cometendo aqui entre os irmãos. E me ajudou muito. Um conselho simples dessa irmã me ajudou tanto. Entendeu, irmãos? Mas ela não apontou, ela se colocou ao lado. Falou, está acontecendo alguma coisa e tal. E eu pude, pela graça do Senhor, rever isso e agir de uma maneira diferente. Então, irmãos, nós precisamos uns dos outros. A ajuda do Espírito, a voz do Espírito vem também por meio do seu irmão. Entende? Não, Senhor, se o Senhor falar comigo, eu mudo. Mas se o Senhor falar, eu estou falando. Seu irmão hoje na reunião, lembra? Ele foi lá com você e falou. Mas você não entendeu o que lá é o falar do Espírito. Você falou que é o falar do seu irmão. Né? Irmãos, essa é a beleza. Essa é a beleza da vida cristã. O Senhor poderia fazer de todas as formas possíveis e o faz quando Ele quer. Mas Ele decidiu se expressar por meio do relacionamento fraternal. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, preste atenção, irmãos. Cuidado para você não ter um coração endurecido. Cuidado para que eu não tenha também, diante de um falar de um irmão que é verdade, nós sabemos que é verdade, mas porque é o irmão que está falando, nós não queremos aceitar. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. A voz do Espírito também é escutada aí, irmãos. Né? Então é assim que nós vamos sendo casas para Deus. Vamos ao verso 14 e 15. Porque nos temos, tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então veja só, irmãos, se você olhar para a sua Bíblia aí, no verso 6, diz sobre guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então claramente no verso 6 desse mesmo capítulo 3 aqui, está falando sobre a nossa ousadia e exultação aguardando a segunda vinda do Senhor. Porque esperança na Bíblia sempre está relacionado com a vinda do Senhor também. Né? Agora aqui, nesse contexto aqui, do verso 14 e 15, está dizendo para nós guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então está tudo relacionado. Guardarmos aquilo que já recebemos do Senhor, a confiança que desde o princípio tivemos. Essa palavra confiança aí, ela tem relação com fundamentos, se você estudar ela no original. Confiança tem relação com alicerces, com fundamentos, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos guardar isso, não permitir que ninguém tome isso de nós, né? Verso 6, falando da segunda vinda. Agora a grande questão é, como nós guardamos até o fim? Qual é o caminho que Deus proveu para que nós guardemos até o fim a ousadia, a esperança? Como? O que nós acabamos de dizer. Ouvindo a voz do Espírito e ouvindo as vozes, né, dos nossos irmãos, que é a voz do Espírito também. Então, irmãos, eu queria enfatizar muito essa questão do falar fraternal. Porque, falando bem diretamente, nós perdemos isso no nosso meio também. Nós perdemos isso aqui. Essa ajuda, essa sinceridade, essa verdade de poder falar,
Não é de qualquer maneira, não, irmão. Não estou falando para você ir lá e apontar o dedo para o seu irmão. Tanto que antes de dizer o que é a questão da correção e da instrução, eu falei sobre o quê? Sobre consolo, sobre ajuda, sobre se colocar, sobre dar amparo, suporte, tudo isso. Nós perdemos isso, irmãos, e esse é um motivo de que cada um está andando no seu próprio caminho. E isso não é bom para nós, irmãos. Tem rei sobre nós. Nós não somos um povo sem rei. Né? Nós não estamos na época dos juízes lá, e cada um fazia o que queria. Há um rei que governa sobre nós. E esse rei, ele governa e exerce o seu governo também pela vida dos seus súditos, vamos dizer assim, né? Então, algo muito importante aqui. Versos 16 a 19, para nós já irmos caminhando para o encerramento. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram, caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eu não preciso me deter muito aqui, por quê? Porque o autor está dizendo assim, eles viram muita coisa, eles foram o povo que saiu do Egito, que já falei, comeram da Páscoa, passaram o Mar Vermelho, etc., comeram do maná, etc. Muitas outras coisas aconteceram, eles viram aquelas pragas, aquele juízo que veio para o Egito, para o povo do Egito, não é mesmo? Eles viram todas aquelas coisas sobrenaturais. Mas é esse povo que ficou pelo caminho, que morreu no deserto. Por quê? Porque não creram e obedeceram. E você vê aí que há uma troca no verso 18 e 19 com a palavra desobediente e incredulidade. Porque toda desobediência é incredulidade. Quando não cremos, não obedecemos. A obediência é a evidência da fé, de que cremos de fato, né? Então eu quero terminar nessa noite lendo esses mesmos versos. Agora você só precisa prestar atenção, depois você pode tomar nota através do áudio. Eu vou ler uma versão bem simplificada, uma versão que eu já utilizo bastante aqui, eu já citei ela várias vezes, que é a J.B. Phillips. É uma tradução, é uma paráfrase do Novo Testamento, ou seja, esse irmão ele tenta traduzir de uma maneira simplificada aquilo que muitas vezes a gente não consegue entender na nossa tradução aqui, né? Então ele ajuda muito, porque é um irmão muito fiel ao sentido do texto. Preste atenção, irmãos, não deixe a mente ficar dispersa, porque vai ser um fechamento aqui maravilhoso para nós. Versos 12 a 19, diz assim: Por isso, vocês devem ser extremamente cautelosos, meus irmãos, para que não haja em nenhum de vocês aquela perversidade de coração que se recusa a crer e abandona a causa do Deus vivo. Animem-se, olha como ele traduziu a exortação. Animem-se diariamente uns aos outros, enquanto é dia, e fiquem alertas, para que nenhum de vocês se torne surdo e cego para Deus por causa do encanto ilusório do pecado. Porque continuaremos a partilhar de tudo o que Cristo tem para nós, enquanto mantivermos com firmeza até o fim a confiança com que começamos. As seguintes palavras ainda nos são ditas: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação. Pois quem ouviu a palavra de Deus e mesmo assim provocou sua indignação? Não foram todos os que saíram do Egito sob a liderança de Moisés? E com quem Deus ficou descontente durante 40 longos anos? Olha isso, irmãos, a expressão que o autor usa. O Senhor vendo aquele povo 40 anos ali, suportando aquilo, né? Não foram aqueles que, depois de tanto ouvir a palavra de Deus, caíram no pecado e deixaram seus ossos no deserto? E a quem Deus jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foram os mesmos homens que se recusaram a confiar nele? Sim, é muito claro que foi o fato de se recusarem a confiar em Deus que impediu que aqueles homens entrassem no descanso de Deus. É uma tradução, irmão, se você puder depois ouvir o áudio e anotar, ela é muito linda para você meditar de uma maneira muito prática. E qual o texto? É Êxodo 5, né? Êxodo 5 também, um bom capítulo para você ler, porque Faraó ali é figura justamente de Satanás, né? Que nos sobrecarrega com as tarefas, né? Mas não é só Satanás não, tá, irmãos? Que nós temos escolha.
né? As tentações vêm. Agora a questão toda é o que nós fazemos diante das tentações, né? As tentações vêm de quem, irmãos? Nós estudamos lá em Tiago. Satanás. Elas não são em si pecado. Ela é pecado depois de ter dado luz. Tiago capítulo 1. Quando a tentação vem e nós somos fisgados, lembra do peixe, da isca, que fica diante de nós, a tentação o tempo todo ali, e você vai e morde aquela isca, aí consumou-se o pecado e o pecado gera a morte, né? Então nós temos escolhas. Satanás vai continuar fazendo o que ele está fazendo, né? Agora nós, como povo do Senhor, temos a responsabilidade de permanecer no Senhor, não é mesmo? Respondendo a Ele em obediência e fé. Então vamos orar e entregar esse tempo diante do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo confronto, pela instrução, pela ajuda, pelo amparo, porque Tu és aquele que é o exortador, Tu és o consolador, Tu és o ajudador, Tu és o nosso paracleto, Senhor. Então nós Te agradecemos porque o Senhor não permite que nós nos mantenhamos na loucura dos nossos caminhos. Quando nós queremos ali permanecer duros, o Senhor dá um jeito ali e vem com Teus arranjos, com Tua palavra e faz de tudo para romper essa dureza em nós, Senhor. Obrigado por não nos entregar, Senhor. Obrigado por muitas vezes, como já dito por um irmão nesse ambiente, colocar a mão no nosso peito, Senhor, e impedir que nós sigamos naquele caminho de morte. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Pai que nos ama e por isso nos educa. E nos educa para aproveitamento, Senhor. Nunca para descartar nenhum dos Teus filhos, mas para aproveitamento, a fim de que nós sejamos participantes de Tua santidade, Senhor. Obrigado por tudo, cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa levar essa palavra mais a fundo, Senhor, no coração. Fale, Senhor. Nós Te pedimos, lança a Tua luz sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.